Olá, gente. Graça e paz. Tudo bem com você? Chegando para o nosso segundo às 18. Fazendo aqui na biblioteca. Hoje não deu tempo ir no estúdio para organizar e eu não quis deixar passar em branco porque nós estamos numa sequência com um assunto muito importante sobre o Evangelho. Se você não assistiu o segundo às 18 das 2 semanas anteriores, ora, vai lá. O vídeo número 1 desta série é o Evangelho. E na série sobre o Evangelho, eu apresento a você a definição do que é Evangelho à luz das Sagradas Escrituras e dentro do contexto grego e romano, que se referia literalmente a anunciar uma boa notícia, trazer uma boa nova, uma boa informação. No dia que o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, a palavra pregar ali, que vem de um verbo, querigma, traz a ideia de proclamar com autoridade a mensagem do rei, a chegada do rei. Quem era o pregador? O pregador era o porta-voz do rei, do imperador, do príncipe, do governante, que ia às comunidades, províncias, cidades e aldeias, anunciando a chegada do rei. Isto era pregar o evangelho. Jesus se utiliza do mesmo termo para comissionar os seus discípulos na pregação e propagação do evangelho e do seu reino. Mas mostrei para vocês que nós encontramos na Bíblia o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho eterno, o evangelho da glória de Deus. Existe diferença? A que se refere? No segundo vídeo desta série, nós falamos sobre o evangelho da graça. As pessoas, a igreja, na verdade, prega nesta dispensação, neste tempo, a quem não creia no sistema dispensacional do governo de Deus. Eu particularmente entendo que o sistema dispensacional nos leva a compreender os tempos, os acontecimentos e os atos proféticos com mais precisão do que outras perspectivas de análise, mas nós estudamos o Evangelho da Graça que está sendo pregado nessa dispensação. Hoje, rapidinho, no segundo às 18, eu quero falar sobre o Evangelho do Reino. Vou lhe pedir, deixa o seu like no nosso vídeo, deixa também o seu comentário e pega o link deste vídeo e manda para algumas pessoas para que compartilhemos juntos o conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá. Já expliquei para vocês o Evangelho da Graça. A pergunta agora é: em que o conceito bíblico de Evangelho da Graça difere do conceito bíblico de Evangelho do Reino? Mesmo porque algumas pessoas dizem: Jesus só vai voltar para buscar a igreja quando o mundo inteiro for evangelizado. Afinal, Mateus capítulo 24, versículo 14 diz que o evangelho do reino será pregado a todas as gentes e então virá o fim. Bom, eu quero começar te pontuando que nós não podemos confundir o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, a parousia de Cristo com o fim. São acontecimentos completamente distintos. É importante lembrar, e eu já disse no vídeo anterior, que a igreja está pregando o evangelho da graça, que anuncia o plano da salvação, a justificação e a redenção pelo sacrifício de Cristo. O arrebatamento da igreja não está relacionado ao fim do mundo. Jesus Cristo deixa muito claro que não compete a nós sabermos os tempos e as estações que Deus, por seu eterno e soberano propósito, estabeleceu, por seu governo e poder. Então o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. Na verdade,
O conceito bíblico de arrebatamento traz para nós pelo menos dois elementos imprescindíveis e aparentemente opostos: certeza e incerteza. Não entendi, pastor Josué. A certeza é do fato, ele vai acontecer. A incerteza é do quando, porque não nos foi revelado o quando. Então, acreditar que o arrebatamento da igreja só se dará quando o mundo for evangelizado não se aplica sob qualquer forma, numa exegese de Mateus capítulo 24, versículo 14. A profecia de Mateus 24, 14 terá o seu cumprimento cabal, pleno e absoluto, no período do milênio. O arrebatamento, por sua vez, pode acontecer a qualquer momento. Agora, qual a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça? Bom, é preciso analisar isso a partir do contexto em que o termo é aplicado. Em alguns textos, a expressão reino de Deus, evangelho do reino, é uma aplicação geral ao evangelho sendo pregado, mesmo porque o reino de Deus já é representado na terra pela igreja como o reino espiritual, ainda que alguns teólogos, e digo teólogos sérios, não concordam com isto. Mas, entre os textos que me dão esta certeza, está o de Lucas, capítulo 17, versículo 20, quando Jesus diz: acerca do reino de Deus não se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Então, dentro desta perspectiva, o reino de Deus já está aplicado no coração daqueles que se submeteram ao senhorio, governo, comando de Cristo. Paulo, falando sobre isto, e este é o nosso 2:18, em Romanos ele diz que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Paulo está se referindo a esse reino que já opera no interior de cada crente e de cada salvo. Então, para que eu diferencie a expressão evangelho do reino da expressão evangelho da graça, eu preciso analisar em que contexto o reino está sendo mencionado. Pois, por exemplo, na parábola das 10 virgens, o reino dos céus será semelhante. Ali nós temos uma aplicação clara da implantação do reino de Deus, literal, governante sobre a terra. O que nós encontramos em abundância nos livros do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel e alguns dos profetas menores. Agora, o que nós precisamos entender é que o evangelho da graça anuncia a salvação de Deus. O evangelho do reino anuncia a chegada do rei. Este evangelho do reino é o mesmo evangelho que foi pregado antes do Calvário. João Batista surge anunciando o reino de Deus, Mateus 3. Jesus, Lucas 7, andou por toda parte, por aldeias e cidades, anunciando o reino de Deus. Porque ele vem para o que é seu, os judeus, para os que era seu. Então ele vem anunciando que o reino de Deus, sim, será implantado. Os apóstolos, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4 a 17, Mateus capítulo 10, saem para anunciar o evangelho do reino de Deus. Porém, a partir da descida do Espírito Santo, que é o evento espiritual que confirma a eficácia e a excelência do sacrifício de Jesus no Calvário, o teólogo judeu naturalizado norte-americano Meyer Pearman escreveu que a descida do Espírito Santo foi como um telegrama do céu informando aos discípulos que Jesus já estava sentado à direita de Deus. A partir deste fato, o Espírito desce
E agora a igreja é impulsionada a pregar o evangelho da graça para anunciar o que ocorreu no Calvário. Após o arrebatamento da igreja, o evangelho do reino voltará a ser pregado. Como? Para quê? Para quem? O evangelho do reino será pregado durante o período da grande tribulação, para aqueles que irão passar pela grande tribulação e que ingressarão no reino milenial de Cristo. Bom, esse é um outro assunto, é muito amplo, e eu tenho uma série de mensagens aí no canal, Escatologia Bíblica, falando sobre isso, e vale a pena você assistir essa série. Mas devo lhe mostrar que, para encerrar o segundo às 18 de hoje, boa parte, a maioria, os teólogos pré-tribulacionistas entendem que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Esta tribulação será dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período, quando a falsa igreja, o sistema religioso operante e imperioso, governará o mundo e vai implantar o seu modelo e começar a perseguição àqueles que decidirem manter a sua fidelidade a Cristo, não foram arrebatados, mas por conhecerem o evangelho da graça, abraçarão o evangelho do reino. No segundo período da grande tribulação, nós temos o governo efetivo da besta, o anticristo e o falso profeta. O evangelho do reino será pregado neste período para aqueles que aceitarão a Jesus como Salvador, não obstante o tempo no qual viverão. E aí vale lembrar que nós temos 2 classes de pessoas no período da grande tribulação que crerão no evangelho do reino. A primeira, aqueles que serão chamados de mártires da grande tribulação. Eles aparecem em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, Apocalipse capítulo 15, 2 a 4. Esses mártires da grande tribulação morrerão quando abraçarem o evangelho do reino. Serão atropelados pela falsa igreja ou pelo anticristo. Estarão com Cristo como mártires da grande tribulação, e eles aparecem em Apocalipse capítulo 7, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. Quando Jesus vier implantar o seu reino milenial, eles ingressarão no reino milenial com a igreja. Mas existe o segundo grupo, o grupo daqueles que serão preservados no período da grande tribulação. Eles aparecem em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 ao versículo 17, e Apocalipse 14, versículo 1 ao versículo 5. Estes entrarão no reino milenial vivos. Ambos terão recebido o evangelho do reino, anunciando a chegada do rei, e reinarão com Cristo. Portanto, o evangelho da graça está sendo pregado. O evangelho do reino será pregado após o arrebatamento da igreja, quando então o mundo estará passando pela grande tribulação, sendo preparado para receber o reino milenial de Cristo, em cujo reino a igreja reinará com ele. Deixa seu comentário, manda o link para alguém, participe com a gente. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o evangelho eterno. Deus abençoe sua vida. Este é o nosso Segundo às 18. Forte abraço.